Se você tem mais de 60 anos e pensa que não existe sexualidade na terceira idade, você pode estar enganado. Isso é o que nós vamos descobrir no Depois do Jeans, que começa agora. Converso agora com o Dr. Luiz Mauro Coelho. Doutor, obrigada pela participação conosco aqui no programa. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sexualidade na terceira idade? Uma coisa que me causa muita dúvida, o que é sexualidade? O que quer dizer essa palavra? Essa palavra sexualidade ela foi introduzida pelo Freud, né, o psicanalista Freud, ele, que até então a gente falava muito em sexo, falava de sexo como a atitude em si de ter a relação sexual em si. E como ele fez vários estudos em sexualidade, né, infantil, foi ele que introduziu isso, e depois a sexualidade adulta, ele introduziu esse termo no sentido de uma maior abrangência, não só o ato sexual em si, mas tudo aquilo que envolve o relacionamento sexual entre duas pessoas. Então, o afeto, o comportamento de cada um, como é que a pessoa se veste, o que ela fala, suas preferências. Então, tudo isso é englobado nesse termo sexualidade. Pode ser usado tanto assim entre duas pessoas ou como é que você vive a sua sexualidade. Como é que você se comporta, a roupa que você usa, suas preferências, etc. Tanto preferências ser homossexual, heterossexual. Então, sexualidade envolve todo esse sentimento sobre a sua vivência, sobre tudo aquilo que é relacionado à atividade sexual. E como é que surgiu na sua vida essa parte da terapia sexual? Sendo urologista, optando também por ser terapeuta? Por essa especialidade. É o seguinte, ao longo da minha vida profissional, a gente vai vendo que ter profissionais que atendam especificamente em sexualidade é mais difícil a gente ter, principalmente médico, é mais difícil a gente ter isso. E a urologia, ela tem uma demanda de pessoas com problemas na esfera sexual, porque o urologista ele atende tanto masculino quanto feminino, só que o público maior é de masculino, por questões de próstata, etc. Então a gente acaba cuidando uma população maior de homens. E acaba tendo muita dúvida, muita discussão sobre a questão da sexualidade. Minha potência, eu vou ficar impotente com 50 anos, com 60, como é que é isso, como é que é aquilo. Então eu fui vendo que havia uma demanda muito grande. E, obviamente, sempre tive interesse por essa área, então eu resolvi fazer uma especialidade, seguir, né, essa especialidade também. E hoje faço as duas coisas, faço como urologia e faço a terapia sexual também. E na terapia sexual, existem muitos pacientes que buscam, né, a consulta, enfim, buscam estar, né, com o senhor para tratar de problemas que estão relacionados com o envelhecimento. O envelhecimento traz algumas alterações que vão prejudicar ou vão causar afetar a parte sexual do indivíduo, sim. Na terapia sexual eu atendo tanto masculino quanto feminino. Pela população maior ser de masculino que eu atendo, então eu tenho mais pacientes masculinos, mas a gente atende também as mulheres com suas dificuldades sexuais. O homem, na mulher também ocorre, mas eu vou dizer no homem para ficar um pouco mais didático, né? A partir vou falar 50 anos, não é que seja exatamente 50 anos. Então, em torno dos 50 anos, o homem começa a ter algumas adaptações do ponto de vista sexual que, infelizmente, são mal entendidos. Pela sociedade que a gente vive, uma sociedade machista, em que não há a menor possibilidade das pessoas terem acesso à informação sobre a questão sexual, então essas adaptações que ocorrem em todos os homens, elas são interpretadas como o sinal do fim. Isso, assim, vai preparando que vai acabar, que na realidade não é nada disso, é só uma adaptação que ocorre. Do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, com, 25, 30 anos, não tem hipertensão, pode ser que com 50, 60 ele tenha. Uma adaptação, por exemplo, ele não precisa usar óculos, lá com seus 50 ele precisa usar um óculos. Então são adaptações que o corpo vai sofrendo, que é natural pelo envelhecimento, e que infelizmente quando esbarra na esfera da sexualidade é sempre mal interpretada.
Então, eu vou dizer algumas, não são as mais importantes, mas as mais comuns, né? Por exemplo, é uma coisa que me estranha muito, a ereção, né? Quando você é mais jovem, a ereção ela é pronta, né? Ou se você vê uma mulher, ou você vê um filme... Com poucos estímulos... com pouca coisa, a ereção vem. Ou um estímulo interno, né? Uma pessoa, imagina uma cena erótica qualquer, a ereção vem rápida, né? Com a idade, essa ereção não é que ela deixa de vir, ela virá, só que ela demora um pouco mais para acontecer. Então, depende de quê? De mais estímulo, de mais contato pessoal, as pessoas precisam se intensificar um pouco mais as carícias, né? Para que essa ereção venha. Uma outra adaptação que aí é por causa da próstata, que ela começa a ter algumas alterações, ela deixa de ser uma glândula, que na juventude ela é para ser um tecido maciço, né? E ela começa a produzir menos o sêmen. Que o sêmen, o líquido quem produz é a próstata, eu estou simplificando, tá? A próstata e o espermatozoide pelo testículo se juntam na hora da ejaculação e saem os dois. Então começa a diminuir a produção desse líquido, então o volume diminui. Então o indivíduo, quando ele vai ter sua relação, ele percebe que o volume do ejaculado começa a diminuir. Isso causa um transtorno mais... transtorno físico emocional. Só emocional. Você percebe assim, eu falei que a ereção começa a demorar, que a ejaculação começa o volume ejaculatório começa a diminuir, está tudo uma sensação de perda, que na realidade não é perda nenhuma, é uma adaptação. A outra, uma adaptação também que vai acontecendo é a questão da ejaculação, do tempo de ejacular. Em geral, o homem mais idoso, ele demora mais para ejacular. Então, de novo, depende de quê? De mais estímulo, estar mais afinado com a sua parceira, ter uma troca, né, melhor. A troca de carícias, né, isso favorece com que ele ejacule. Mesmo assim, ele demora um pouquinho mais. E uma outra adaptação que ocorre também a gente chama de período refratário. Quando um homem ele ejacula, tem um orgasmo, ele tem um período seguinte, ele não tem desejo sexual e nem consegue ereção. Então isso chama de período refratário. Na juventude, o período refratário ele é muito curto. Ele existe, mas é curto. Conforme a idade vai aumentando, esse período vai aumentando também. Então tem pessoas, por exemplo, que têm uma relação hoje, ele vai ficar 3, 4 dias sem ter desejo, não tem ereção. Tem algumas pessoas que ficam 1 semana, 10 dias, depende muito do histórico sexual que essa pessoa teve. Como é que ele se comportou durante a vida inteira? Se é uma pessoa que gostava muito de sexo, que não gostava. Então você vê, essas 4 adaptações que eu disse dá a ideia de perda. Então, se eu estou perdendo o meu volume ejaculatório, se eu estou perdendo meu tempo de ereção, então isso vai acabar. Tá certo? A minha ereção vai acabar. E que não é verdade. Isso, desde que você tenha conhecimento disso, saiba disso, informe a sua parceira disso, etc., as coisas podem ser contornadas, não, podem ser vividas naquele tempo que você está vivendo. E viver de uma maneira saudável, de uma maneira boa, né? Da mesma forma como a mulher também tem as suas adaptações, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos para o intervalo, rapidinho, e quando voltarmos, vamos falar então das alterações femininas. Para abordar também agora os dois lados. Né? Certinho. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente.
Depois do Jeans está de volta com o urologista e terapeuta sexual, Dr. Luiz Mauro Coelho. Doutor, falando então do que nós deixamos em aberto no primeiro bloco, em relação às modificações femininas, ainda abordando essa parte sexual, para que depois a gente consiga falar de como isso pode ser vivido de uma forma boa, né? Mas o que acontece que vai alterar com o envelhecimento nas mulheres? Principalmente por falta do hormônio feminino, do estrógeno, né, que aí na faixa de 50 anos, por aí, que costuma ocorrer a menopausa no nosso país. Então, há uma queda abrupta da produção de hormônio. Então, você tem várias mudanças, né? O seio perde a rigidez, a pele fica mais seca no geral, a mucosa, né, o revestimento interno da vagina também deixa de se lubrificar com a excitação sexual, e a pele vai ficando seca mesmo, vai ficando mais quebradiça e vai ficando, a gente usa o termo atrófico, né, ela vai ficando mais murcha, sem elasticidade, mais murcha, né? Então essas são as alterações principais. E com isso, a atividade sexual fica um pouco mais difícil. Há um decréscimo da libido, né, do desejo sexual, né, um certo decréscimo, que na realidade não impede a mulher de ter atividade sexual. Se você olhar isso por um outro lado, é até uma certa vantagem. Por exemplo, na menopausa não se preocupa mais com cólica menstrual, não tem mais o período menstrual para atrapalhar uma possível atividade sexual. Em geral, ela está mais madura, ela já consegue entender melhor certas coisas do comportamento sexual dela e, eventualmente, do seu parceiro. Então, isso são algumas vantagens que a gente poderia olhar o lado bom disso, tá? Você não precisa mais ficar programando nada, porque não tem menstruação para atrapalhar, nem nada. Só que, infelizmente, na nossa cultura, né, como as mulheres não têm uma educação sexual, e nem o homem também, mas não tem, elas são muito mais reprimidas, né? Elas não conseguem se expressar do ponto de vista sexual de maneira espontânea, de maneira boa. Elas acabam usando o período pós-menopausa como se fosse uma desculpa. Fala, a minha vida sexual já não era boa, então vamos fazer o seguinte, já que veio a menstruação, já que veio a menopausa mesmo, vamos encerrar com essa conversa e encerra a vida sexual. Mas mesmo tendo libido? Mesmo tendo, ou porque... realmente porque a libido acaba, elas deixam de procurar? Ela não chega a acabar, zerar, realmente. Porque a gente tem que pensar uma coisa, nós temos a capacidade de pensar, né? De ter lembranças, de ter memórias boas, de ter afeto por uma pessoa que a gente esteja convivendo. Então tudo isso envolve esse termo sexualidade que a gente falou no início, envolve esse termo libido também. Eu não preciso necessariamente ter um grande desejo sexual para poder exercer essa atividade. Eu posso gostar de uma pessoa e me sentir muito bem perto dessa pessoa e ter uma atividade sexual com ela, tá certo? E é diferente a libido sexual do homem e da mulher nessa parte, nessa etapa da vida? É a mesma coisa. Sempre, assim, organicamente é a mesma coisa. O que interfere muito é como é que nós enxergamos isso. Nós esperamos sempre que o corpo reaja primeiro, e na realidade tudo acontece, na minha maneira de ver, primeiro no nosso cérebro, né? Nós desejamos, nós gostamos ou não gostamos, nós amamos ou não, isso parte do nosso cérebro. Então, se a gente tiver uma disponibilidade emocional para o outro, o corpo vai acompanhar. E se, por exemplo, mas a minha vagina não lubrifica mais, você compra lubrificante em qualquer farmácia, e você pode usar e fazer disso uma atitude erótica, uma brincadeira entre as duas pessoas, que você vai resolver uma questão lá da vagina que não tem mais a lubrificação e vai ter uma atividade sexual saudável, tranquila com o seu parceiro. O problema é que às vezes as pessoas vêm tendo uma vida sexual ruim, de qualidade ruim, onde não há espaço para que ela possa exercer aquilo que ela gostaria de fazer. Não estou dizendo se vai fazer sexo oral ou não é isso não. Exercer isso de uma maneira boa, de uma maneira livre, feliz com quem a pessoa está. Isso cultural ou não? Isso é da cultura da educação? Nossa. Isso é da cultura nossa. Então, como em geral a mulher chega, estou dizendo assim, uma boa parte do que a gente vê e vê em estatística, ela chega nessa faixa etária já assim, não tão entusiasmada com a vida sexual que ela vem levando, então a hora que chega, uma vagina seca, o seio já está mais assim, a pele está assada, ela arruma mais um motivo para ela ir deixar de ter essa vida sexual. E como é que fica a relação?
do casal? Então, se o homem não vai pensar assim, na maioria das vezes. Na maioria das né? vezes não. Em geral, se suportam, né? Aí tem uma relação a cada, sei lá, períodos grandes, vai aumentando esse período de relações sexuais. Em geral começa a chegar neto, chegar alguma coisa, aí começa a se separar realmente, aí se dedica só a uma coisa. Alguns homens, eles se submetem a isso e ficam desse jeito, eventualmente se masturbam. Outros procuram outras parceiras, enfim, aí vai muito de como cada um viveu também a sua vida, né? Mas infelizmente nessa faixa etária de 60, 70 anos a gente vê muito isso, muita solidão. Por conta, às vezes, do desconhecimento, né? Da falta de informação. Da falta de informação, da falta de liberdade que sempre existiu do ponto de vista afetivo, do ponto de vista sexual. As pessoas, em geral, elas não falam muito sobre si, mesmo para aquela pessoa que vive há 20, 30 anos. É que o que a gente vê mais é uma habituação. As pessoas se habituam umas às outras e vão levando. Agora, parar para se perguntar, olha, essa nossa relação está boa, esse nosso convívio é assim mesmo, nós vamos continuar do jeito que está, isso é difícil a gente ver isso. E essa terapia, no caso, né, a terapia sexual, ela é feita no casal, enfim, os dois, ou é individual? Como que é realizado? Tanto faz, pode ser feito de uma forma ou de outra, né? O que não pode confundir isso é com terapia de casal. Terapia de casal é uma outra coisa para se resolver problemas, eventualmente pode até problemas do ponto de vista sexual, mas muito mais de problemas de relacionamento. Como é que as pessoas estão vivendo o convívio naquele contexto. Mas a gente pode ser feito individualmente ou com o casal. Em geral, é bom que o outro parceiro, pelo menos em algumas das entrevistas, participe. Até porque a gente possa ter, assim, entender um pouquinho da dinâmica daquele casal, né? Como é que cada um agride o outro, como é que cada um afaga o outro, né? Que conceitos cada um tem em relação ao mesmo assunto, né? E, de uma certa forma, a gente acaba provocando nessas pessoas uma abertura no diálogo entre as duas pessoas, né? Só pelo fato de estarem vivendo aqui. E de estar discutindo isso com um estranho, né? Que quer queira, quer não, a gente é um estranho naquela parada. Mesmo que a gente esteja atuando tecnicamente, certo? Mas nós somos um estranho. E falar da sua intimidade com uma pessoa estranha, se você já fez isso, obviamente você vai ter mais chance de falar com quem você vive. E com isso, em geral, dá uma certa abertura. E só essa abertura já melhora o convívio entre as pessoas. Ótimo. Nós vamos para o terceiro bloco, depois do intervalo, e voltaremos para fechar, agora trazendo, né, a parte boa disso tudo, né? Com certeza. Então tá bom. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. O mês dos namorados na Sática Ótica. O amor está em seu olhar. Aqui você presenteia quem você ama com até 20% de desconto. Sática Ótica, o lugar certo para encantar quem você ama. Sática Ótica, 2 lojas para melhor atendê-lo. Rua Duque de Caxias 146, 3216-9900 e Avenida Raulino Cota Pacheco 242, 3229-0229. Voltamos falando sobre sexualidade na terceira idade com o Dr. Luiz Mauro. Doutor, e a parte boa de tudo isso? O que o casal, depois de muito tempo de convivência, ou até pessoas isoladamente, né, sem os seus parceiros de muito tempo, mas procurando novos parceiros, podem fazer após o envelhecimento chegar para que a vida sexual seja boa? Talvez uma coisa que seja importante, as pessoas que estejam vivendo em casal ou isoladamente, procurando parceiros ou parceiras eventuais, eu acho que respeitar uma coisa que é dito numa música do Frejá, que diz que toda a idade tem seu medo e prazer. Então, é respeitar que você com 50, você com 60, com 80, tem um monte de coisas que a gente pode fazer e um monte de coisas que você não deve fazer mais. Você com 70 anos não seria aconselhável você subir num telhado para consertar uma telha, coisa que você faria com 30 anos.
Mas é aconselhável você abraçar muito a sua parceira, com 70 anos. Só que essa ideia, infelizmente, ela não é muito difundida, porque principalmente pelo lado masculino é muito ligado no mando, né? Eu que mando na relação, eu que faço isso, sou eu que penetro, sou eu que tenho ereção. É como se a mulher fosse só um receptáculo, né? Ela não faz nada, não participa de nada. E isso a gente vai levando isso até o final da vida. E tem o preconceito de que o velho não deve fazer sexo, o velho não deve se divertir, a não ser jogar dama lá no jardim, né? Lá na praça. E se esquece de que a vida não é isso, né? Nós temos muito mais para viver na nossa velhice. E uma outra coisa que também é bastante masculina, né? Bastante do homem, o sujeito acha que ele com 60, com 70, ele tem que procurar uma moça nova, porque plasticamente ela vai despertar mais desejo, e talvez lá no fundinho o principal é que os outros vejam, olha, ainda ele é capaz de sair com uma moça mais nova. Então, esses preconceitos, essas ideias, elas vão atrapalhando a vivência sexual. Por exemplo, se você pegar uma pessoa de 70 anos e pega uma pessoa de 25, os objetivos de vida são completamente diferentes, o comportamento sexual é diferente, o que um quer não é necessariamente o que o outro quer, porque a diferença de idade, a diferença de experiência de vida é completamente diferente. A obrigação que um homem nessa idade tenha de manter a relação sexual com aquela jovem, porque ele pensa, bom, o que ela vai pensar de mim, né? Enfim, essas coisas que na realidade não fazem parte da vida sexual, e sim de um estereótipo que a gente fica tentando copiar, e não da vivência da sexualidade mesmo, na minha opinião, vão atrapalhando e vão deixando distante a vivência da sexualidade nessa idade. Porque se você tem a sua parceira que você conviveu bem, se você sempre teve uma vida sexual boa com ela, se ainda existe afeto, se ainda existe respeito, se ainda existe amor por aquela pessoa, eu não vejo motivo para que não se tenha uma atividade sexual ou uma relação sexual, você pode chamar do jeito que você quiser, que não possa comportar um abraço, um beijo, ficar junto, né? Mas e a penetração? Bom, se der, tem, se não der, não vai ser possível. Então, a gente poderia tentar, né, não é se conformar com aquilo que tem, mas principalmente viver aquilo que é possível. E tentar viver bem com o seu parceiro ou parceira aquilo que é possível entre as duas pessoas. Aquilo que mentalmente é possível, aquilo que emocionalmente é possível. E pensar também que nessa faixa etária nós começamos a ter os nossos problemas de saúde. Pressão, infarto, colesterol alto, a mulher tem lá os seus problemas também. E que nem sempre é possível a gente ter aquela vida, né, aquele sexo espetacular. Todas as vezes que a gente vai ter atividade sexual. A gente pode ter um sexo bom, mas vivido de uma forma mais simples, né? Mais, eu sempre repito, mais espontânea, sabe? Mais de coração para coração, não fazer sucesso, eu dei tantos, fiz aquilo, isso não tem importância. E em relação à sexualidade em si agora, vendo o que é favorável que aconteça, que seja feito, para que a pessoa viva melhor. Então, um exemplo, o exercício, ou uma roupa que você coloque, ou um tratamento estético que você faça. Isso ajuda, nesse contexto da sexualidade, de repente, a levar até uma alteração no ato sexual? Sim, eu vejo assim, olha, se você é uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tenta manter a sua saúde do ponto de vista físico mesmo, boa, etc., e, além disso, você mantém um hábito de saúde bom, você tem, sei lá, a sua aparência, a roupa, etc., eu acho que são fatores que primeiro indicam que você é uma pessoa que se cuida, que você se importa primeiro com você mesmo, depois com o outro, que o outro provavelmente vai fazer também, né? E que mostram para o outro que ainda existe aquele brilho ainda, né? E que é possível a gente viver assim. Eu acho que o caminho que as pessoas poderiam seguir seria esse, tentar preservar a sua saúde, né? Para viver o melhor possível até quando for possível. E nesse caminho, olhar para o outro não do ponto de vista estético, porque todos nós vamos envelhecer, as coisas não vão ser mais como eram antes, né? E nós também não somos mais os mesmos, né? Nós somos pessoas diferentes quando a gente tinha 20 anos, né?
É nesse olhar que eu acredito mais. É isso que a gente deveria ir tentando ir aprendendo com o tempo. O senhor acha que o jovem de hoje vai ser o idoso de amanhã com uma vida sexual diferente? Eu acredito que sim. As pessoas estão começando... Se você for ver a vida sexual das pessoas na minha faixa etária, por exemplo, começaram mais ou menos na mesma época que os meninos estão começando hoje. Só que muito mais escondido, de uma forma muito mais difícil. O preconceito então era muito pior, desconsiderando completamente o outro. Mas eu tenho a impressão de que eles estão tentando descobrir isso de maneira melhor. E acredito que eles, apesar de a gente achar que está com muita liberalidade, que cada um fica com quem quiser, etc., mas no fundo a experimentação, que no adolescente a gente via isso mais com 15, 16, ela esticou um pouquinho, está indo para os 20 anos, ou 20 e poucos, mas ainda é uma experimentação. E que na medida em que for ficando adulto, vai haver as suas escolhas, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. E nessas escolhas, talvez eles estejam um pouquinho mais experimentados, e talvez consiga exercer essa sexualidade de uma forma mais saudável, mais feliz. Doutor, para a gente finalizar, qual seria uma mensagem, um recado, enfim, que o senhor pode passar para essa pessoa que está nos assistindo com mais de 60 anos para melhorar a sexualidade ou para se manter uma pessoa com vitalidade, para que tenha uma qualidade de vida melhor relacionada à questão sexualidade. Sexual. Eu acho que, eu penso que primeiro ter uma saúde boa, tentar dentro do possível ter uma atividade física, uma alimentação adequada, para que ele possa ter um físico que acompanhe aquilo que o coração dele vai dizer, ou aquilo que o emocional dele vai dizer, né? Deixar os preconceitos de lado se for possível, ser muito claro, muito transparente com o parceiro ou a parceira que estiver vivendo, e respeitar um pouco a sua idade, o seu tempo, e não querer ser aquele homem ou aquela mulher que era antes, porque aquela não existe mais, o que existe é hoje. E a gente tem que tentar, né, pelo menos ser um pouco mais feliz hoje, porque o ontem já foi, né, o amanhã a gente não sabe. E o presente é essa palavra mesmo, né, um presente que nós temos todos os dias, né, um presente que nós ganhamos. Então acho que é isso, é simplificar, não pôr um objetivo muito longe. Vamos fazer aquilo que é possível e se possível, né, acabar com esses preconceitos e tentar ser mais livre, mais real com o outro. Ótimo. Obrigado pela participação aqui. Obrigado a vocês. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais. Curta a nossa página no Facebook. Até semana que vem.